campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva. Que Jesus nos abençoe, que abençoe os nossos propósitos. Hoje, capítulo de número 123, que tem como título Viver em Paz. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, em que ele diz: Vivei em paz. Nós vamos dar uma visitada, então, uma olhada nessa epístola e vamos ler a partir do versículo 7, para nós entendermos o contexto do que Paulo queria dizer aos Coríntios. Vivei em paz. Então Paulo diz assim: Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação, e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ósculo tem o sentido de um beijo santo, de um abraço santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então Paulo demonstra um carinho aos irmãos coríntios, se mostrando disposto a ajudar, disposto a auxiliar os irmãos coríntios no que for necessário. Diz que se sente feliz quando os irmãos estão fortes e tristes quando os irmãos coríntios se sentem fracos. Muito lindo esse capítulo, meus irmãos. Agora nós vamos no nosso capítulo do livro Fonte Viva para ver o que Emmanuel nos traz sobre esse versículo da epístola de Paulo. Emmanuel nos diz assim: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade
e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que texto, que convite, que reflexão que Emmanuel e Paulo de Tarso nos convidam, né, meus irmãos, a termos aqui juntos. Viver em paz é para poucos. Será que eu compreendo, dentro do que a doutrina espírita nos traz, será que eu já tenho um olhar sobre o respeito, sobre a forma como funcionam os irmãos que caminham comigo? Será que eu percebo, como Emmanuel nos diz no texto, que todos são espíritos em aprendizados, em crescimento, que todos são crianças espirituais? Todos nós somos ainda crianças espirituais. Mas nós que utilizamos do Consolador, nós que temos a doutrina espírita como um farol a iluminar a nossa estrada, sobretudo iluminar mais uma reencarnação, um presente divino para todos nós que estamos aqui reflexionando, meus irmãos. Será que eu consigo já alcançar um pouco de paz nos meus dias, compreendendo que esses irmãos que caminham conosco, dentro dos nossos lares, nas nossas atividades, nos convidam a um bom combate, nos convidam a amarmos uns aos outros, a compreendermos as dificuldades de uns e de outros. Será que nós já percebemos que os seus pensamentos, muitas vezes desvairados, como nos diz Emmanuel, as suas atitudes, muitas vezes impensadas, agressivas, é o reflexo de um espírito milenar que ainda não se encontrou, que é uma criança espiritual como nós somos? Mas muitas vezes, por ignorância, comete atos impensados. Muitas vezes por não ter sido ainda despertado, por não ter aberto o seu coração ainda para as verdades da nossa caminhada espiritual, de não perceber que é um espírito imortal, de não compreender a profundidade da vida, ainda muitas vezes apegado ao materialismo, aos poderes ilusórios do nosso plano terreno. Como é a minha conduta de espírita diante desses irmãos, diante desses acontecimentos que podem nos tirar da caminhada com muita facilidade, porque nós não estamos imunes por sermos espíritas, nós não estamos imunes por sermos cristãos. Bem pelo contrário, nós estamos sendo convidados diariamente pelo Cristo diante desses desafios, diante desses aprendizados, diante desses combates que elevam a nossa inteligência, a perceber o quanto Jesus está dentro de cada um de nós quando escolhemos pelo melhor caminho. E o melhor caminho é no respeito, é na indulgência, é na paciência, é no perdão,
É compreender que esses espíritos milenares são nossos irmãos, sim, filhos do mesmo Pai. Se nós conseguirmos utilizar essas ferramentas que a doutrina espírita nos dá, que o cristianismo nos convida e que o Cristo nos mostra, talvez nós consigamos alcançar essa paz que Emmanuel nos fala. Por isso, meus irmãos, que bom que estamos aqui juntos mais uma vez. Ficamos em paz. E assim nos despedimos de mais uma reflexão do nosso livro Fonte Viva. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo capítulo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site